Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar com mais uma aula, no caso a aula 3 da disciplina A Pesquisa e a Extensão no Trabalho Pedagógico da EPT, Teorias e Didáticas. Como eu falei, essa aqui é a aula 3, que vai abordar o tema A Indissociabilidade entre Pesquisa e a Extensão. Essa aula 3 ela é referente à última unidade temática, e do material didático é o capítulo 4, que vai trabalhar novamente a ideia do trabalho pedagógico, o ensino, a pesquisa e a extensão. Como eu tenho falado nas últimas aulas, o objetivo é descrever como a pesquisa e a extensão elas estão associados ao trabalho pedagógico e também como ele está dentro da previsão, né, do que trabalhamos na área de ensino. Aqui, está mostrando aqui o capítulo 4 da unidade temática, né, do nosso material didático. O tema seria a indissociabilidade entre pesquisa e extensão, o que consta nas políticas educacionais e quais são suas implicações no trabalho pedagógico na EPT. Esse último capítulo, ele objetiva aprofundar o conceito de indissociabilidade e apresentar como o trabalho pedagógico na EPT ocorre de forma efetiva. Então, o que a gente tem visto, né, nos últimos capítulos, nas últimas aulas? A gente já estudou o que é ensino, já estudamos o que é pesquisa, o que é extensão também já foi estudado. A ideia foi trabalhar os conceitos, né, de forma isolada. No entanto, sempre foi falado que eles são indissociáveis, ou seja, eles têm uma união entre si e que eles não conseguem ocorrer de uma forma isolada. E quando isso ocorre, não está sendo trabalhado de uma forma integral, né, de como deve ser nas instituições nível superior, universidades, no instituto federais. E a ideia é que essas dimensões elas ocorram de forma integrada no trabalho pedagógico, né? Também trabalhamos o conceito de trabalho pedagógico. Então, nessa última aula, a gente vai falar, né? Sempre foi falado também como estão todo o tempo unidos, mas hoje a gente vai dar mais ênfase para essa união entre esse tripé aí que já foi falado. Para recordar, né, que quando o trabalho pedagógico ele é inerente à pesquisa e ao ensino, deu aqui alguns formatos de como ocorrem pesquisas. Aqui é um exemplo de um projeto de extensão que ocorreu no Instituto Federal, né? Na verdade, que é uma escola do lado de Minas Gerais, na qual eles fizeram, né, transpor, né, esse conhecimento que era abordado ali em sala de aula dentro de uma instituição, e isso ganhou uma pesquisa, isso ganhou uma dimensão que extrapolou lá a instituição e foi também ser, né, desenvolvido na comunidade. Então, aqui é uma forma de como a pesquisa e o ensino ele ocorre. E a gente também viu que não ocorre o ensino sem a pesquisa e a pesquisa sem o ensino. E ele ganha essa dimensão na extensão justamente para levar esse conhecimento fora das instituições, né? Para que possa levar isso para a comunidade, possa se levar para o seu bairro, para a cidade ou para o país. Que isso tenha uma relevância social, tecnológica, científica, ambiental. Então, assim, a gente percebe que são esses tipos de projetos que ocorrem, né, que são trabalhados, e a EPT ela tem essa veia mais forte de trabalhar, principalmente a questão da tecnologia e inovação, e por que não isso, né, também chegar para a sociedade e poder ter um impacto transformador ali naquele lugar. Então, que foi um exemplo que eu vou falar na última aula, só para exemplificar novamente. Aqui mais uma citação aqui do Paulo Freire, justamente elucidando, ratificando essa questão de que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, enquanto o ensino contínuo buscando, procurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago, me indago, pesquisa. Então a ideia é que é justamente falar, né, evidenciar mesmo que ensinar exige pesquisa e vice-versa.
Então, isso é para elucidar mesmo como é que ocorre essa questão da pesquisa e do ensino, e o ensino e a pesquisa. E tem mais uma tríade lá mais um conceito que é a extensão. Aqui é o conceito, né, de extensão, que é o conjunto de atividades que impactam o ambiente, além da instituição de ensino superior, no caso aqui está as universidades, tá, os institutos federais, e que isso como que pode repercutir no processo educativo dos estudantes. Então, a importância, né, da extensão para as universidades, para o ensino superior, como que isso eleva, né, a categoria de ensino. E só por isso também é uma questão que a gente viu também que da legislação, né, da constituição desse ensino no Brasil, que também ela exige, né, a questão da extensão nessas instituições. Então, aqui é só para relembrar também um dos conceitos de extensão, né, uma forma de ver, encarar como o que é extensão, para relembrar que as atividades que podem estar diretamente ligado, né, à extensão. Foi falado aqui de atividades culturais, né? Porque a gente pensa às vezes em extensão, mas acaba ficando ali em dúvida o que pode ser feito, é algo só ligado à tecnologia, a computador, à informática. A gente falou aqui que tem a questão de trabalho, de pesquisas, de extensão que podem ser abordadas, atividades culturais, atividades que podem ter a interdisciplinaridade, né, como uma base para o trabalho da arte, as ciências sociais, as exatas, as ciências humanas, né? Tem a questão das atividades políticas, as atividades científicas, então a gente vê que tem uma grande gama de tipos de atividade que podem ser desenvolvidas na extensão. Então, aqui é para exemplificar isso. Voltando a essa questão da legislação em relação à questão da extensão, como eu falei, ela foi atribuída, né, na legislação, no decreto, assim como a questão dessa indissociabilidade. A gente percebe que o artigo 207 da Constituição Brasileira, de 88, ela vai dizer que as universidades ela gostam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. E aqui, ó, como está destaque, obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente percebe aqui, é só para evidenciar que, mesmo no artigo lá da Constituição e na criação das universidades, elas estavam, né, obrigadas a obedecer esse princípio. Então, além de ser importante para o ensino, para a educação, para a aprendizagem, também está na legislação essa união entre essa questão do trabalho pedagógico que está ligado à questão da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E isso aqui também teve aqui uma lei aqui também para exemplificar sobre a criação dos institutos federais, só para comprovar, né, que os institutos federais estão legalmente, por legislação, amparados, né, eles devem ser equiparados às universidades federais. Então, aqui é só para evidenciar também essa questão do que os institutos federais, né, os IF, eles estão no grau das universidades federais, né, isso por lei. Então, aqui é só para também ter essa noção aqui. Então, tem uma legislação específica para criar, né, essa questão dessa tríade do ensino, pesquisa e extensão. Não fica só nas ideias, ela também está na legislação. Então, para a gente ver a importância é, delas, né, na educação brasileira. Aqui, falando já mais específico dessa indissociabilidade, né, dessa união, pode ser compreendida como uma unidade. É uma analogia normalmente feita a um tripé, né? Aqui tem uma imagem como se fosse uma engrenagem, né? Onde elas funcionam juntas, onde há essa indissociabilidade, essa união, né? Que eu falei, está aqui movimentando essa engrenagem. Então, a pesquisa, a extensão, o trabalho pedagógico, que pode ser entendido como essa parte do ensino, elas fazem essa tríade, né? Entre uma única unidade para trabalhar esses conceitos, essas abordagens em sala de aula e principalmente na EPT. A ideia, quando a gente fala de extensão, né, é, é que haja uma transmissão de conhecimento, além de tudo, né, tem uma questão de uma
transmissão de conhecimento, né? Você vai para a sala de aula para ensinar, para aprender. Então, haja a questão do conhecimento que está ocorrendo naquela situação de aprendizagem, mas também que haja uma mão de via dupla, né? Que aquilo saia da sala de aula e também possa ganhar espaço na comunidade. E esse é quando a gente fala de que essa visão, esse conhecimento, ele ganha esse viés, né, fora da sala de aula, que isso expanda para a comunidade. Está falando sobretudo aqui da extensão, né? Lembrando que a extensão ela tem esse caráter. Então a ideia é que haja nos institutos federais, nas universidades, no ensino superior, que essa engrenagem ela funcione de uma forma indissociável, onde as pesquisas, né, o ensino que ocorre nas instituições, elas possam ganhar essa relevância social que é por meio da extensão. E aqui, nesse slide, aqui é mais para mostrar a importância, né, de inserir a extensão na formação, né? A gente tem falado isso, que é uma união que está obrigada pela legislação, que é importante, mas aqui só para evidenciar mais, é lá, inserir a extensão na formação é importante porque vai ampliar a interação, né, dos estudantes com a sociedade em geral. Vai haver troca de conhecimento, vai haver participação, contato com as questões complexas, contemporâneas, né, que estão presentes no contexto social. Então, o aluno ali e o professor eles não vão estar alheio do que está ocorrendo ali na sociedade. Eles não vão estar ali em sala de aula e vão estar fechados ali, alheios ao que acontece. Então, a ideia é que quando há extensão, né, o aluno, por meio da pesquisa e por meio do ensino, ele esteja integrado ali com os acontecimentos, com a problemática que está ocorrendo no mundo ao seu redor. Então ele precisa ter essa leitura de mundo e é por meio da extensão que isso vai ser importante para a sua formação. Então nós seremos docentes nessa área, temos que estar ligados às questões, né, contemporâneas. Por exemplo, atualmente está o debate muito sobre as mudanças climáticas e percebam lá que aquele projeto anterior, no slide anterior, está bem ligado a essa questão de energia, é, limpas, né? Então tem muito a ver com a problemática contemporânea, porque isso fez que os alunos e professores buscassem alternativas, né? E que não se limitasse apenas à sala de aula. Outro item aqui é que vai proporcionar uma formação cidadã aos estudantes, né? Tornando-os agentes da transformação social. Então, tem esse quesito também muito importante, né? Uma formação cidadã. O aluno não vai estar ali só fechado, né? Vamos dizer assim, engessado para o mercado de trabalho, né, para criar mão de obra para o mercado de trabalho, e sim ser um cidadão que pode ser relevante ali no seu meio. Tem a questão da geração de mudanças, né, da instituição, dos diferentes setores da sociedade, a partir da construção da aplicação de conhecimento entre universidade e sociedade. Então, a ideia é que esses conhecimentos, né, que sejam ali aplicados, ensinados, né, compartilhados dentro das universidades, que isso se amplie para a sociedade. Então, essa é uma das importâncias. E tem mais a outra, que é de possibilitar a articulação do ensino, extensão e pesquisa ao processo pedagógico, interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico e simbólico. Então, já percebeu que tem todas essas nuances, né, sociais, educacionais, culturais. Mais uma vez, eu digo, a gente não precisa ficar engessado apenas à formação profissional do estudante, e sim que ele tenha todo esse arcabouço aqui de conhecimentos pedagógicos de forma interdisciplinar e que tenha uma relevância, né, social, cultural, ambiental, científica. Então fica ali um conhecimento mesmo integral, né, humano para a nossa formação da extensão na IPT. Então as finalidades, as importâncias estão descritas aqui nesse slide. É mais uma forma de a gente pensar de como produzir esse conhecimento nas universidades, sobretudo nos institutos federais. E a gente já viu a questão do ensino, né, do trabalho pedagógico, aqui da pesquisa, já falamos, já vimos alguns conceitos nas aulas anteriores. A questão da extensão, já entendemos o que é extensão.
E agora essa tríade ela vai aumentar. Eu vou deixar um espaço aqui nos últimos slides para a gente comentar um pouco sobre a questão da inovação, que mais recente é uma discussão, né, da inserção nessa base aqui, né, das universidades, do ensino superior, a questão da inovação, como também um dos elementos que vão articular o conhecimento nas universidades. Então, além dessa tríade, né, que a gente tem falado, vamos adicionar mais um agora, que é a inovação, e eu vou falar um pouco sobre essa questão da inovação. A inovação é um conceito complexo, né? A gente já percebe que, se a gente for analisar o conceito da palavra inovação, a gente vai discutir bastante, né? Porque ele é cheio de conceitos, né? Cheio de percepções. Mas nesse caso aqui, para a gente não ficar divagando muito, a gente vai entender que a inovação é uma capacidade humana de criar soluções usando o que temos disponível, atendendo a necessidade da vida real. Esse conceito estava ligado a um dos conceitos que está na nossa apostila, nosso material didático, tá? E nesse caso aqui, a inovação ela vai significa o quê? Combinar nossas habilidades, conhecimentos e criatividade com, né? Só para explicar um pouco mais. É entender o que eu conheço, o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de criatividade, com os recursos que temos. Esses recursos eles podem ser tecnológicos, podem ser materiais, culturais, ambientais, tá? Eu vou combinar também com a questão das demandas e desafios do cotidiano. Lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar a questão lá do não estar alheio ao que está acontecendo ao nosso redor? Isso quer dizer leitura de mundo, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. A educação ela vem para esse pensamento crítico, como eu falei, para não apenas se limitar à questão profissional, mas também às demandas, né, os desafios contemporâneos que estão ao nosso redor. E também linkar, né, essas combinações de habilidade, conhecimento e criatividade com as possibilidades de aplicar esse conhecimento. Então, quando a gente fala de tecnologia, é melhorar os processos, as práticas, as situações. Isso é tecnologia, tá? A palavra tecnologia também é outra palavra que ela tem vários conceitos. Se a gente for estudar na literatura, a gente vai perceber. Então fica até difícil de a gente limitar a uma explicação, mas a gente vai entender que tecnologia, quando a gente ouve falar, tem muita gente que pensa que tecnologia é apenas falar sobre computador, internet, essas coisas, tecnologia digitais, né? Mas não, a tecnologia ela é quando a gente consegue melhorar processos, quando a gente consegue melhorar práticas, quando a gente consegue melhorar algumas abordagens. Isso é você criar uma técnica, uma tecnologia para melhorar aquilo. Então, tem a ver com isso, tá, gente? Então, inovação ela vai nesse conceito aqui de você poder criar uma nova solução para atender lá uma demanda que você percebeu que vai ser importante e relevante para você estudar. Então vamos inserir mais essa palavra também na nossa base ali de conhecimento. Entende-se que a EPT tem entre seus objetivos estimular a produção do conhecimento de acordo com o contexto social. Olha aqui, ó. Mais uma vez, só para afirmar que é fato que eu tenho falado, né? Que na EPT essa questão do social, do econômico, da leitura de mundo, agora que eu tenho usado essa palavra, ela é importante e ela tem que estar ali fomentando a capacidade de responder dos estudantes aos desafios atuais. Então, só para afirmar mais uma vez de como que é importante essa questão contextual, né, do cotidiano, do dia a dia ali das pessoas também estarem na questão do ensino. E aqui mais uma vez só para confirmar a questão da inovação, né? Ela precisa também fazer parte desse ensino, dessa pesquisa e dessa extensão também a questão da inovação. O que seria a inovação de acordo com os objetivos da EPT? Olha lá. A inovação está muito ligada à questão do estímulo à geração de conhecimento. Estímulo à geração de conhecimento aplicado ao contexto, visando o desenvolvimento social e ambiental. Então, na EPT, essa questão de evolução tecnológica, desenvolvimento científico é muito forte, né? A gente percebe isso de acordo com os cursos que a gente vê que tem. Então, a inovação é muito importante nesse objetivo. Então, a inovação ela vai entrar aqui como essa questão, né, do estímulo à geração de novos conhecimentos.
sem essa inovação, né, essa, esse estímulo ele não pode não ocorrer. Então, a gente tem que ter essa questão, né, esse pensamento de inovar, de buscar novos processos, de buscar novas tecnologias. Então, a inovação tem tudo a ver com isso e é um dos principais objetivos da EPT. Então, a gente vê que a inovação está muito ligada aos objetivos da EPT. A outra que está ligada à questão da construção de resposta. Sempre a sociedade busca, né, novas respostas. Cada, ah, cada momento histórico tem um desafio e é importante que a inovação ela esteja presente na construção dessas respostas. Então, a gente já percebeu como a inovação também que vai ser importante para a questão, né, para ter essa criação de capacidade de ação. Então, cada vez mais, as demandas dos problemas que o mundo tem, eles precisam de novas formas de você responder. Né? Então, para a construção dessas respostas, é necessário a inovação para você conseguir estar respondendo. E aqui, o objetivo número 3 tem a questão das novas alternativas. Então, a gente precisa oferecer novas alternativas dessas respostas e tem tudo a ver com a questão da inovação. Então, a gente percebe aqui que a inovação realmente ela precisa ser também adicionada a essas bases, né, dos conhecimentos, das abordagens que precisamos ter no ensino superior, nas universidades, nos IF, nos institutos federais. E como foi falado ao longo das aulas um e 2, né, principalmente da aula um, pelo que eu me lembro, tem essa questão que a IPT ela tem uma forte ligação com a formação humana. Eu até falei que a gente não pode se limitar apenas à formação de mão de obra para as empresas, para as indústrias, né? É necessário que os conhecimentos, né, a aprendizagem desenvolvida na EPT, elas sejam com base na formação humana integral, omnilateral, ou seja, que não seja apenas conhecimentos práticos, né, tecnológicos, e que possam ter uma gama de outras abordagens e conhecimentos envolvidos, como foi falado, a questão ambiental, social, científica, cultural, ambiental, afetiva, né? Então são muitos vieses ali, são muitas abordagens, são muitos conhecimentos que eles precisam ser desenvolvidos junto aos alunos para que haja essa formação humana integral, né? Só a partir desse tipo de vários vieses, de várias abordagens e conhecimentos que a gente consegue ter essa formação humana integral. E a EPT, né, principalmente para os docentes da EPT, eles precisam estar antenados, precisam estar preocupados em propor, né, em proporcionar esse tipo de ensino, né, só para fortalecer a questão dessa disciplina, ela leva muito essa questão de você ter que fortalecer essa importância, essa preocupação dos docentes, né, da EPT para essa área, né, para esse objetivo de ter uma formação humana integral. E a partir dela que a gente vai permitir, no caso, aos trabalhadores, tanto alunos como professores, para que garanta a eles, né, a partir desse conhecimento desenvolvido nos institutos federais, que eles possam ter, né, a partir desse conhecimento, uma leitura de mundo, como já foi falado, ou seja, ele precisa estar consciente, né, da sua relevância enquanto estudante, de propor, né, de além do estudo, de quem sabe propor, né, alternativas para resolver problemas contemporâneos, né, da atualidade ali que envolvam o seu cotidiano, possam entender como ser agente de transformação naquele espaço, naquela localidade, agir compreendendo as relações sociais no seu entorno. A ideia justamente é essa, é que a gente possa ter aqui, ó, essa união aqui dessas quatro bases, que é aqui, ó, o trabalho pedagógico, que está dentro lá, né, do ensino, a questão da pesquisa, a inovação e a extensão façam parte, né, do professor, de nós docentes que nós estamos preparando aqui nessa especialização para a sala de aula, que a gente possa cada vez mais em nossas aulas estar tendo esses viés, né, essas abordagens em sala de aula, que a gente não possa esquecer desse compromisso em relação à questão de levar esse tipo de conhecimento para uma formação integral humana
Então eu finalizo, né, essa aula número 3 com com o objetivo mais de, de afirmar essa questão dessa tríade, né? E agora a gente conheceu mais uma palavrinha que é inovação e entender como que a inovação ela é também importante e precisa estar ligada a esses outros objetivos e conceitos para que realmente a gente possa estar fazendo ali um trabalho docente importante, de relevância e criar, né, cidadãos meio responsáveis, né, atuantes na nossa sociedade. Então a gente percebe que é isso que a gente quer e é isso que a gente tem e é isso que a gente tem estudado, né, para conseguir que nossos estudantes tenham sejam imbuídos desse conhecimento e possam transformar a sociedade. Então eu finalizo essa aula número 3 com essa imagem aqui para a gente realmente finalizar essa nossa base. Qualquer dúvida, gente, vocês colocam lá suas perguntas e questionamento no fórum, né, da nossa unidade número 3. E é isso, eu finalizo. Um bom final, um bom sábado para todos e até a próxima, pessoal.